Diário de bordo 2021-03-12, começando mais um da matéria. Pessoal, sexta-feira de noite eu já começo a pensar formatos de vídeo diferente, uma coisa mais ágil, mais dinâmica. Eu só fico realmente falando baixo só porque minha filha e meu filho estão dormindo no quarto aqui ao lado, mas começar a ficar um pouco mais animadinho, né? Esses vídeos estão sempre aquela coisa, aquela lenga-lenga, etc. Enfim, vamos tocar, né? Eu até troquei todo o esquema de cores aqui para ficar mais claro, mudar um pouco. Fica cansado, fica coisa, parece ter sempre meio sombrio, parece filme do Batman. Tá, enfim, vamos trabalhar. Hoje eu só quero fazer uma previsão de como eu acho que é legal a gente ficar mexendo com esse mundo de JavaScript, porque parece que a gente fica fazendo, e talvez a gente não consegue vislumbrar coisas interessantes. E eu comecei, na verdade, a mexer com programação, eu mexia com Visual Basic, eu mexia com... faz tempo, né? Mexia com Visual Basic, acho que era a versão 2 ou 3 ainda. Gente, isso era 1998, tá? Eu mexi com Basic, eu mexi com Visual Pascal, Objective Pascal, um monte de coisa da época, beleza? Era bacana, era interessante, mas uma coisa que chamava atenção, tanto o Visual Basic quanto o Objective Pascal, é que eu tinha uma GUI, eu tinha uma interface. E eu trabalhava com componentes, eu mexia muito com a interface mesmo, as aplicações que mexia nos estágios eram de interfaces. E aí, quando eu fui para mexer com linguagens mais novas, claro, depois que eu entrei no IFSC, eu comecei a revisitar a parte de programação. Nunca fui um bom programador, mas eu sempre comecei a voltar em relação a isso. E aí a linguagem que mais me atraiu, mais me interessou, o que eu conseguia fazer, etc., era o Python. Então, eu sempre gostei muito do Python, etc. Mas eu sentia uma grande dificuldade de mexer com ele, que era ter uma GUI, ter uma interface gráfica, seja nativa do sistema, mexer muito com Linux, mas não tinha problema, né? Naquela época era um pouco mais chita, mas até não tinha tanto problema em ter uma interface gráfica para Windows. Mas de qualquer forma, eu queria ter pelo menos uma forma de interação que não fosse tão textual. Aí eu pensei em dois caminhos. Quando eu estava trabalhando com integrado, a opção que me parecia mais lógica era a gente não ficar mexendo muito, porque, gente, eu estou falando de uma coisa que era mexer com GTK, era a parte de Windows, aqueles VX Windows, então assim, era uma coisa trabalhosa, bem trabalhosa. GTK mesmo, eu não sabia se valia a pena, certo? E fazer aplicações de texto até que são legais, são interessantes, mas uma questão didática legal, mas não tinha aquele atrativo visual no final, né? Acho que é uma coisa legal a gente fazer e ver o resultado final. Aí eu comecei a mexer com Pygame, e aí comecei a entrar no mundo dos jogos para fazer coisas interessantes. Pygame é legal, ótimo, super interessante, mas aí eu batia num outro problema. Quando eu comecei a olhar o Pygame, isso é 2009, 2000, está tudo no GitHub, tá? É o Sinestesia, um jogo bem bobinho, em que uma cor batia com uma nota musical, tá? Eu acabei abandonando rapidamente ele porque eu via que tinha alguns poréns. E um deles é que eu tinha que fazer ou para Linux ou para Windows e estava aparecendo um tal de celular. E aí a coisa degringolou. As pessoas começaram a usar muito mais o celular, etc. E aí, o que eu faço com o Python? Então, o Python para mim sempre foi uma linguagem espetacular, maravilhosa, para fins didáticos, porém, eu começava a ter esses entraves para usar visualmente. Tanto é que eu caminhei para usar chatbot. E os primeiros jogos, sempre usando essa lógica de jogos, foi usar chatbot. E o pessoal que fez chatbot gostou. O pessoal que gosta de ler muito ou escrever muito adorou o chatbot. Mas a média do aluno não achou tão interessante. Eu ouvia muita reclamação de que faltava alguma coisa mais interativa, alguma coisa mais legal. E aí eu acabei num lugar que era quase inevitável, que era o mundo do JavaScript. Porque quando eu faço com o JavaScript, NativeScript, TrueScript, qualquer subconjunto ou subsistema do JavaScript, eu tinha uma coisa que os outros, pelo menos até hoje, não conseguem ser tão bons quanto o JavaScript,
que eu colocar dentro de um navegador, e quando eu estou falando de um navegador, eu estou dizendo que eu posso rodar em praticamente qualquer sistema operacional, certo? Desse povo todo que eu falei, então quem tem Mac, quem tem Linux, quem tem Windows, quem tem iOS, quem tem Android, até quem tinha o Firefox e agora tem o iOS. Então todo esse povo aí pode usar praticamente o mesmo código. E aí que eu comecei a me enveredar para o JavaScript. E sinceramente, entre nós, ainda bem que esse vídeo quase ninguém assiste, é que eu não gosto de JavaScript, porque eu sou do Python. Eu acho muito mais legal o Python. Agora, com essa parte de inteligência artificial, com esse negócio de aprendizado de máquina, vamos ver se o meu querido Python volta um pouco aí à baila. Mas por enquanto o JavaScript está muito mais interessante de mexer. Claro, com Phaser, com várias outras ferramentas, frameworks, plataformas, etc. Ajudou muito. E a primeira experiência que eu tive com o Phaser deu muito certo. Na verdade, deu tão certo que a gente teve problemas em tocar a ementa da matéria, porque o pessoal só queria fazer jogo. Tá? O formato de NP é completamente diferente. Eu estava conversando com a Fernanda semana passada. É muito mais difícil trabalhar e a gente tem que ter um pouco mais de formato. Enfim, resumo da ópera. JavaScript ainda está no caminho. E uma coisa que eu quero mostrar é que ao invés de desenvolver um aplicativo para desktop e um aplicativo para mobile, ou seja, um aplicativo para um computador tipo notebook, tipo computador de mesa, seria diferente, e aqui no JavaScript praticamente eu não faço. E não é nem uma questão de ser uma aplicação nativa que vai ficar na loja. Então eu nem preciso fazer isso. Eu não preciso ter uma conta de desenvolvedor e colocar meu jogo na App Store. Até posso, mas não tenho necessidade. E eu posso também fazer lá na Google Play. Onde eu quero chegar? Eu quero dizer que se eu colocar vários parâmetros meta, onde eu descrevo a minha aplicação web, eu não vou entrar na cada um desses detalhes, agora a gente vai ver isso lá mais para o final, mas eu coloco vários parâmetros. Então, alguns parâmetros eu tenho que atender o mundo de Apple, algumas aplicações eu tenho que atender questão de mundo Microsoft, algumas coisas é mundo Firefox, algumas coisas é mundo Chrome. Então, por isso que são muitos parâmetros. Mas, basicamente, o que eu quero fazer aqui é descrever a minha aplicação para que, quando ela for realmente instalada, ela possa ter a barra do menu da cor que eu quero, o tamanho da janela, a cor, o ícone, o logo, etc. Certo? Então, a minha aplicação cliente que está rodando em JavaScript vai ter o mesmo comportamento de uma aplicação nativa, só que daí vai rodar dentro de um navegador, só que sem o que se chama de Chrome, né? Esse é um cromado, que é aquela borda toda, e aquela borda inclusive ela é personalizada. Vou mostrar daqui a pouco. Perfeito, então a primeira parte, eu só faço uma descrição de como ele vai ter esse tipo de comportamento, então até o próprio logo. Então são arquivos novos que eu tenho que colocar aqui, onde é que está. Eu tenho aqui o ícone. Então, para aparecer o ícone ele bonitinho, eu coloco sempre esse personagem, para quem não consegue ver direito, sou eu como vendedor de café. Tá? Foi meu filho que fez, eu achei maravilhoso, e é o meu logo eterno. Eterno até ele fazer um Lego mais legal. E aí ele pede que eu tenha vários tamanhos, então com 256, 384 e 512. Isso aqui é para ele poder fazer aquela parte de redimensionamento, então eu coloco figuras de PNG, então são figuras de tamanho fixo, não é um vetorial como é SVG, é tamanho fixo, e aí ele pode definir qual vai ser a que ele quiser. Isso acaba ajudando, porque se eu tiver uma tela grande e uma tela pequena, ele vai acabar adequando o logo do tamanho que eu quiser. Primeira parte, ok? Segunda parte é que eu tenho que instalar um Service Worker. Service Worker é um tipo específico de aplicação que não interage diretamente com a DOM, né, que é a parte dos objetos, mas ela vai fazer a comunicação com a rede. Então, todos os recursos que eu quiser baixar vão passar por esse Service Worker para que eu possa fazer depois algumas manipulações. Eu quero, nesse caso, em especial, fazer cache de todos os recursos, PNG, MP3, JSON, HTML, JS, esses arquivos JS, o CSS, inclusive, para que se eu ficar offline, eu ainda consigo jogar esse jogo. Claro, como o nosso jogo é multiplayer, não vai fazer muito sentido, mas se eu tivesse um jogo single player, eu poderia jogar ele sem rede.
eu já vai fazer cache, então é como se eu tivesse instalado o aplicativo. E como eu tenho uma configuração muito simples, então vou mostrar o arquivo daqui a pouco, ele tem uma cache de 24 horas, depois de 24 horas ele vai lá e atualiza. É uma cache de atualização lenta, então foi isso mesmo. Se não tiver nada, ele continua usando a própria cache. Ok? Isso é bacana, porque daí pode ficar fazendo essa parte offline, que é uma das coisas que é um PWA, um Progressive Web Application. É uma aplicação web que ela se comporta como se fosse uma nativa. Tanto é que quem usa o Windows vai estar lá no botãozinho menu iniciar, não sei se ainda existe menu iniciar, né? Ficou só um logo, ele vai virar o menu iniciar. Se eu procurar aqui no Mac, na parte de pesquisa, também vai aparecer. No Linux ele vai aparecer lá bonitinho, porque o Chrome, no caso que é o navegador que eu estou usando, o Chrome vai se encarregar de fazer isso. Que eu saiba, o Edge, Microsoft Edge, vai ter um comportamento parecido. Não tem Windows, não sei, mas acredito que ele vai ter um comportamento por aí. Certo? Então eu vou registrar o meu Service Worker para ele ficar rodando ao fundo, e aí eu posso rodar esse meu jogo com cache, com um monte de coisa legal. Certo? Próximo é definir no arquivo de manifesto como é que vai ser a minha aplicação. Ela vai ter um nome, ela vai ter uma cor de fundo, ela vai ter os mesmos ícones, né, os vários tamanhos dos ícones. Eu inclusive posso definir a orientação para celular, se é em pé ou só deitado, se ela pode rodar ou não sozinha, e assim segue. Como eu falei, é só para dar um panorama geral, tudo isso aqui está tudo no GitHub, certo? Eu vou colocar depois ali na descrição qual é o commit específico que eu registrei isso aqui, não adianta dizer que é o master, que é o head, né? Eu vou dizer o commit específico. E aqui eu tenho um código que é muito parecido com o que eu peguei no site de desenvolvedores da Google, developers.google.com. Então eu peguei praticamente uma cópia aqui. Eu só informei quais são os recursos que eu quero fazer uma pré-cache. Então eu literalmente coloco item a item. Então todos os PNGs estão aqui, os MP3 estão aqui, os JS, o JSON está aqui. Então esses recursos eles são pré-baixados. Tanto é que isso aí vai mostrar lá na console. Volto a dizer, hoje eu só quero dar uma palhinha, depois eu quero mostrar exatamente o que vai acontecer em termos de rede, mas para isso a gente precisa de HTTPS, aquela história toda, não temos, depois a gente dá uma olhada. Aí nós temos os três momentos, né? Eu vou instalar um Event Listener, onde eu quero fazer com que eu instale o Service Worker, eu quero ativar o Service Worker e depois eu quero baixar os recursos. Esses recursos que estão aqui logo acima. Certo? Então ele vai fazer todo esse processo. É um código super simples, e ele vai ter mais ou menos esse tipo de comportamento que eu já tinha falado com vocês. Naquele nosso servidor do jogo, eu tenho duas URLs. Uma URL que é mais ou menos o andamento da disciplina, que é jogo.ederson, e eu tenho uma que está praticamente pronta, que é a arc2022. Então, se vocês acessarem arc2022.podagrapeta.cc, ó, a ventoinha, brincando com o Chrome, e aí ele vai abrir aqui, ó, o íconezinho ali bonitinho, mas o que eu quero chamar a atenção está exatamente nesse pontinho onde eu posso instalar o aplicativo. E aqui essa descrição, a URL, o nome e esse logo, todas essas informações, tá parte no index HTML refletido no meu manifest.json, que são essas informações. Então se eu instalar, olha que bonitinho, vamos lá, ele vai rodar como se fosse uma aplicação, vai ter uma janela, e eu acho que vai abrir ali a aplicação. Vocês podem ver que tem um OBS no fundo, porque eu quero chamar a atenção. Deixa ali o OBS, não tem problema. E aí ele vai ter os aplicativos do Chrome. Então eu tenho o Google Chat, eu tenho o Chrome Desktop, que é uma extensão, e aqui eu tenho o meu jogo Arca 2022. E aqui ele vai estar com o fundo preto, exatamente como eu queria, e aqui eu posso rodar o jogo como se fosse uma aba normal, certo? Vamos ver se não vai travar, porque vai começar a moer o processamento. E aí eu tenho o jogo e eu posso ficar jogando ele aqui bonitinho, como se fosse uma janela, certo? E aí tem a minha música super assustadora. Vou fechar aqui, tchau OBS, já volto. Então se eu quiser dar uma olhada nos aplicativos, né, Chrome Apps, ali vai estar o aplicativo de apresentações, aqui é lá do Google Drive, o Web Store, que é a loja, e aqui está o meu Arc 2022. Aqui está o jogo. Então eu posso instalar ele como se fosse um jogo, e se eu procurar ele aqui na pesquisa, ele vai abrir também como um aplicativo no sistema operacional, que é aqui eu estou fazendo uma pesquisa, e eu também vou conseguir abrir ele
também vai rodar exatamente da mesma forma. Como o meu jogo ele tem algumas informações que ele precisa guardar em memória, ele vai fazer tudo, porque no fundo o que está rodando tudo aqui em volta é o Chrome, ele só está um pouquinho diferente. Eu até coloquei o fundo claro para mostrar essa diferença. Perfeito, pessoas. Acho que hoje está bom. E hoje era só fazer uma apresentação bem breve, já deu 15 minutinhos. Tchau, tchau, bom final de semana, aproveitem. E não façam nada de arque, façam só a partir de segunda-feira. Tchau, tchau.